Salmo de número 42. O tema da mensagem nesta noite, ou da reflexão que aqui teremos da palavra, é Deus se faz presente. Vamos ler o verso 1 até o verso de número 5, tá? Vamos de número 42, verso 1 ao 5. A alma anela servir a Deus no seu templo. Assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento, de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Amém, irmãos? Amém. Meus irmãos, deixa a sua Bíblia, se você puder, marcado nesse salmo. A gente vai utilizar bastante a leitura dentro desse salmo, no Salmo 42, e em si também o complemento desse salmo, que é o Salmo de número 43. E, meus irmãos, este salmo, este poema que aqui foi lido, é um salmo bastante conhecido. Tenho certeza que os irmãos já leram, já fizeram a sua reflexão, o momento que você tira para a leitura da palavra nesse salmo. Tenho certeza que você já ouviu saudação e pregação e uma palavra ministrada através desse texto. Eu acho que esse está melhor, viu? Som. Através desse texto. Então é uma passagem bastante conhecida. O salmo é dos filhos de Coré, ou para os filhos dos filhos de Coré. Entendemos que Coré tem uma história, essa família tem uma história bastante marcante, que começa um registro onde faz uma menção deles, que está em Números 16, aonde eles se ajuntam e se rebeliam contra Moisés, contra Arão, e acontece algo terrível com este grupo que se rebelia. A Bíblia diz que a terra abriu e engoliu eles. Porém, quando lemos Números 26, 11, vemos que os filhos de Coré foram poupados por Deus. Esse salmo é um salmo que retrata uma situação muito triste. É um salmo onde vemos um clamor e um lamento individual de um salmista, que entendemos que esse salmista ele está exilado. Isto porque o Salmo de número 43, e no primeiro verso, diz assim: faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia minha causa contra a nação ímpia. Livra-me do homem fraudulento e injusto. Então, quando vemos o Salmo 42, o salmista aqui neste salmo, vemos que estamos lendo a abertura do seu coração, numa situação em que ele está exilado, está cativo, está triste. Este salmo de 42, quando vamos estudá-lo, examiná-lo, entendemos que o Salmo 42 e o Salmo 43 compõem de um mesmo salmo. Por quê? Ele é dividido em 3 seções. Quando você vê o primeiro Salmo, no 42, o verso de número 5, a qual diz: por que estás abatida, ó minha alma?
aqui está terminando a primeira sessão deste salmo. Quando você ler o verso 11, também termina dizendo: por que estais abatida, ó minha alma? E quando você vai para o verso 5 do salmo de número 43, você também vê a mesma menção, dizendo: por que está abatida minha alma? Então este salmo é de alguém que está abatido, é de alguém que está triste. Quando observamos o verso 1, a qual foi lido, o número 1, diz assim: como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Vemos aqui alguém que está exilado, num período onde todos os homens iriam a Jerusalém, porque 3 vezes ao ano eles iriam a Jerusalém, para ali participarem das festas. Porém, este daqui, este salmista, ele não está propício a ir, porque ele está cativo, ele não tem esta liberdade de ir. Porém, o seu coração está triste, o seu coração está abatido, e além dele estar privado de ir, a gente observa que em meio a esta situação, este salmista, ele está enfrentando várias situações que não é muito diferente, porque olhavam para ele e diziam: aonde está o teu Deus? Aí observamos que diante desse adorador, vemos uma circunstância: ele está privado do santuário, ele não pode ir ao santuário, porque quando observamos dentro dos Salmos, em Jerusalém é uma cidade para o povo de Israel, Jerusalém, os muros de Jerusalém, é um lugar onde eles tinham onde eles enchiam seus peitos e diziam: Deus habita lá. Porém, quando observamos os Salmos de Corá, ele diz que ele está tão abatido no Salmo 84, porque lá na casa do Senhor os pardais encontram morada, porém ele está privado de ir à casa do Senhor. Quando observamos estes salmos, a gente observa alguém que está abatido, triste, preocupado com a circunstância em que está vivendo. Mas observamos que diante dessa circunstância, este salmista, ele nos traz algumas lições, porque olha só, ele está demonstrando aqui que ele tem desejo espiritual, porque ele diz que como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Quando vemos o Salmo de número 2, ele está dizendo: a minha alma tem sede de Deus, mas não é de um Deus qualquer, é de um Deus vivo. Quando observamos isso daqui, Spurgeon, ele diz algo muito interessante, um comentário muito interessante a respeito desse verso 2. Ele diz assim, quando o salmista diz, a minha alma, ele está dizendo que, o salmista está dizendo, olha, todo o meu interior, todo o meu ser tem sede de Deus, sim, de Deus. Ele não está dizendo que tem sede ou desejo de conquistar coisas terrenas, de joias, de coisas que enferrujam, não. Ele está dizendo que a alma dele, todo o ser dele, tem desejo e tem sede de Deus, mas não é de um Deus morto. Aqui está dizendo que é de um Deus vivo, de um Deus vivo. Não é aquele Deus que é feito por madeira, não é aquele Deus feito pela mão dos homens, não, é o Deus que o salmista no Salmo de número 115 diz, o nosso Deus está no céu e faz tudo quanto lhe apraz, porque o Deus que o salmista aqui tem sede, é um Deus vivo e que pode todas as coisas. Então,
Observe que o salmista, ele tem sede de um Deus vivo, não é de um Deus morto. Então observamos, irmãos, um homem como o salmista aqui, privado de ir ao santuário, ir aonde eles iriam para ali agradecer a Deus, oferecerem sacrifício a Deus. Ele está privado, e isto é muito triste para ele, porque quando lemos o verso de número 4, diz que: quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma. Pois ele recordava quando ele ia com a multidão, quem sabe um líder, ele ia junto com a multidão, de ano em ano para Jerusalém, para lá cultuar e participar das festividades. Ele tinha saudade de viver em comunhão com as pessoas, porém ele está privado. Mas mesmo desta forma, observamos que o salmista, ele está sedento, a sua alma está desejável espiritualmente, porque olha só, quando lemos 1 Pedro 2:2, entendemos o que passava no coração do salmista, nas palavras de Pedro, diz assim: desejai ardentemente, como meninos recém-nascidos, o puro leite espiritual, para que por ele crescedes para a salvação. Olha o que diz o Salmo 73, verso 25: a quem tenho eu no céu, senão a ti, e na terra não há quem eu deseje além de ti. Mesmo privado, mesmo ouvindo da multidão, mesmo ouvindo dos seus inimigos: aonde está o teu Deus? Nada tirava o desejo do coração do salmista de ficar na presença do Senhor. Nada tirava o desejo dele ir e se apresentar na face do Senhor. Não, nada tirava esse desejo. Hoje, será que isso continua em nosso meio? Será que isso faz parte da nossa vida, da nossa caminhada cristã? Será que qualquer coisinha não está fazendo você falar: não vou mais para a igreja, não vou mais continuar? Porque a mensagem diz que Deus iria salvar e não salvou, a canção disse que Deus ia fazer e não fez, as pessoas olham para mim e dizem: cadê? E nada acontece. Será que isto está tirando o desejo de você continuar nesta caminhada? Mas que nesta noite você possa sair daqui desejando mais da presença do Senhor sobre a tua vida. E aí, irmãos, observamos o Salmo, e o verso 3, o número 3, ele começa a dizer: ora, as minhas lágrimas servem-me de mantimento, de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Observe que aqui esse salmista, que a sua alma anseia por Deus, que a sua alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Aqui no verso 3, ele está mostrando para nós o sofrimento em que ele está passando. Os seus inimigos estão lhe afrontando. Ele está privado de ir para aquilo que a sua alma mais deseja, que era na presença do Senhor. Mas ele aqui está dizendo: e as pessoas constantemente me dizem: onde está o teu Deus? Ele está passando por uma situação triste, uma situação delicada, e as pessoas estão dizendo: aonde está o teu Deus? Aonde está o teu Deus? Irmãos, é interessante que quando vemos esse salmo, o verso 1, o verso 2 e o verso 3, olha só, este salmista que aqui está passando por isso, triste a sua situação, ele quando vai falar
que a sua alma brama pelas correntes das águas. Ele diz que assim suspira a alma. Ele coloca algo essencial para a vida, que é o ar. A sua alma suspira por Deus. Quando ele pega de início o número 2, ele diz: a minha alma tem sede. Ele está usando outra circunstância essencial para a vida humana, que é a água. E agora no verso 3, ele está dizendo que as lágrimas está servindo de mantimento. É outra substância necessária para a nossa preservação. Olha, diante de tudo isto, o salmista está passando por isto. O salmista está passando por essa dor. O salmista, ele está demonstrando o seu sofrimento. Aí olhamos para ele e perguntamos: como que alguém como ele pode estar passando por essa luta, por esta aflição? Como que alguém como o salmista, que por mais que a sua alma era sedenta de Deus, suspirava pela presença de Deus, tinha sede de Deus, agora ele está mostrando sua real situação, e que está vivendo uma situação triste, aonde o seu alimento tem sido os seus inimigos olharem para ele e dizerem: aonde está o teu Deus? Observe, irmãos, que esse salmista nos dá uma lição de como devemos ansiar pela presença de Deus. Mas mesmo assim, isso não privou, não brindou o salmista de passar por provações. Mesmo a sua alma suspirar, mesmo ele dizer que todo o seu interior tem sede de Deus, isso não brindou ele de passar por angústia, por dor, por aflição, por perseguição. Não, isso não o brindou de passar por essas situações. Quem sabe você está dizendo: olha, Jonathan, eu venho aos cultos todas as vezes, participo de todos os eventos do departamento em que eu faço parte, não deixo de ser dizimista, sempre estou orando, mas olha, está difícil, a luta está difícil, as coisas estão difíceis. Lá em casa parece que as coisas estão indo de mal a pior. A minha saúde, em vez de ser restabelecida, a cada vez mais preciso aumentar a dosagem do remédio. Cada vez mais a doença está tomando conta do meu corpo. Jonathan, eu me sinto como este salmista, mas eu quero lhe dizer algo. O salmista, mesmo diante dessa circunstância, no verso 5, ele diz assim, para si próprio: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Aí ele está dizendo: olha, estou passando por isso. Os meus inimigos estão vindo com zombarias, estão questionando aonde está Deus. Mas ó minha alma, por que estás abatida? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Ele sabia que diante de todas as circunstâncias em que ele estava vivendo, a sua alma poderia ter esperança no Deus que ele servia. Ele sabia disso. Ele sabia que em seu Deus ele poderia alcançar a bênção para a sua vida. Só que, irmãos, como eu disse, tudo isto que esse salmista tinha, esse desejo espiritual por Deus, não o privou de viver lutas, não o privou de viver essa situação em que as pessoas olhavam para ele e perguntavam: onde está o teu Deus? E isto devemos saber na nossa caminhada, que não é como este evangelho que pregam aí, que dizendo que a gente não passa por luta, que a gente não vai ter prova,
que a gente não vai chorar. Não, a gente chora. Possamos ser como este salmista, a nossa alma suspira por Deus, temos sede de Deus, queremos andar o mais próximo possível de Deus, mas isto não nos priva de passarmos por luta. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, já mostrando alguns exemplos da Bíblia, de pessoas que sentiram o que o salmista sentiu. Irmãos, você é melhor do que Jó? Você é melhor do que Jó? Alguma vez Deus já fez testemunho como fez de Jó? A Bíblia, quando nos diz em Jó, no seu primeiro capítulo, a gente começa lendo sobre Jó, aonde Deus diz que ele era um homem temente, era um homem reto, era um homem que se desviava do mal, não queria fazer nada de errado. Era um homem que oferecia sacrifício pelos seus filhos. Era um homem que era bem sucedido. Era um homem que tinha 7 homens e 3 mulheres, filhos. Era um homem que era devoto a Deus. Era um homem a qual o Senhor Deus fez testemunho para o acusador: observaste o meu servo Jó, que não há na terra alguém como ele, reto, temente, que se desvia do mal. Aí sabemos que o Satanás, o diabo, ele olha e diz: pois bem, como que ele poderia ser infiel a ti? Aí todos conhecem a história. Vem o diabo, toca em seus filhos, toca em seus bens, mas mesmo assim, Jó continua fiel a Deus. E depois, pois bem, olha ainda, ele continua fiel, e ainda está dizendo: Deus deu e Deus tira. Pois bem, vamos tocar, tocou na sua saúde, mas Jó, mesmo sendo tocado em sua saúde, ele não pecou contra Deus. Ele não negou a Deus. Mesmo aos seus amigos vindo e acusá-lo, dizendo: é isto, tu pecastes, tu fazestes isto. Mas ele sabia da conduta dele diante de Deus. Mesmo assim, como o salmista, um homem que ansiava por Deus, tinha sede de Deus, temos Jó, este homem que Deus faz testemunho, mas mesmo assim, ele passa por aflições, ele passa por percas, ele passa por dor, mas ele permanece fiel. E quando a pessoa permanece fiel, Deus recompensa, Deus abençoa, Deus trouxe a bênção sobre a vida de Jó. Não é só Jó, irmãos. Vemos um homem chamado profeta Elias, vem diante de Acabe, se apresenta diante de Acabe de Jezabel, um homem que ele mesmo disse que fez tudo conforme o Senhor lhe disse. Chega diante de Acabe e ora. O homem, Tiago, disse que quando orou, 3 anos e 6 meses não choveu. Quando depois dos 3 anos e 6 meses, lá novamente ele orou, e a chuva desceu do céu. O homem que foi cuidado por corvo, o homem que fez ali um milagre na viúva, lá na casa da viúva, o homem que viveu coisas extraordinárias, agora apresenta-se diante de Acabe novamente, mas diante de 850 profetas de Baal e de Azera. Um homem que, quando fez tudo que o Senhor mandou, conforme ele fala em sua oração, Deus respondeu com fogo do céu. Um homem como este também não está privado de passar por lutas, de passar por momentos em sua vida e que parece que Deus se esqueceu, mas não se esqueceu.
porque depois que ele, diante dos profetas, aonde Elias prevaleceu pela graça de Deus, Jezabel ficou sabendo, e ela disse: olha, diante dos meus deuses, amanhã, a este horário, se este aí, mandou os servos avisar, se ele amanhã não aconteceu, mesmo que aconteceu com aqueles, os deuses venham sobre mim. Elias, sai, senta-se, em 1 Reis 19, embaixo de um zimbro, e ali ele pede a sua morte. Irmãos, um homem em que ora não tem chuva, ora depois a chuva vem, um homem que chega aonde uma mulher não tem simplesmente mais do que um pouquinho de azeite, de farinha, ora e Deus multiplica. Agora, lá diante dos profetas, ora, numa oração pequenininha, e Deus responde porque fazia tudo o que Deus lhe mandava, agora está desejando a sua morte. Mas quando lemos o 1 Reis 19:9, vemos que antes disto um anjo vem com um alimento quentinho. Elias está dormindo, vira para o outro lado. Elias, novamente o anjo vem e diz: vai, levanta e vai. Vemos Elias indo numa caminhada de 40 dias e 40 noites. Ele entra dentro de uma caverna. Eu acho muito interessante isso. Ele entra dentro de uma caverna, e olha só o que o verso 9 diz: e ali entrou numa caverna, passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: Elias, que fazes aqui, Elias? Olha só que interessante, irmãos. O Senhor não está dizendo para Elias, diante dessa tristeza, aonde ele pouco antes estava desejando a morte, porque Elias esperava que Acabe e Jezabel viessem reconhecer o que acontecera, mas não, a situação foi diferente do que esperava. Agora Elias está dentro de uma caverna. Diante disso, tudo o que está acontecendo é porque ele obedeceu à voz de Deus, um homem temente, um homem reto a Deus. Mas agora ele entra dentro de uma caverna, em sua situação, deprimido, preocupado, aonde a sua cabeça está a preço. Mas eu acho interessante esse verso 9, porque o Senhor Deus não disse para Elias: Elias, o que fazes aí? O Senhor disse para Elias: Elias, o que fazes aqui? Eu entendo aqui algo interessante, é que o Deus Todo-Poderoso não estava olhando para Elias de fora. Quando Elias adentrou dentro da caverna, o Senhor Deus, ele já estava lá. É por isso que o Senhor Deus diz assim: o que fazes aqui, ó Elias? Aí Elias sai de dentro da caverna, vem ali um vento forte, e Deus não estava lá. Vem um terremoto forte, e Deus não estava lá. Veio fogo, e Deus não estava lá. Mas veio uma voz mansa que dizia: que fazes aqui, Elias? Sabe o que é isso, meu irmão? Deus não está vendo a tua aflição, Deus não está vendo a tua luta, a tua batalha, a dor que você está passando de fora. Deus está dizendo: o que fazes aqui? É porque ele já estava lá dentro da caverna quando Elias chegou. Deus se faz presente dentro da tua história, dentro da tua casa, dentro da tua vida. Deixa eu lhe dizer, Deus não se vê de fora, ele se faz presente, e aonde Deus está, a esperança nasce, floresce, e a bênção é certa em nome de Jesus. Deus não estava de fora dizendo: o que fazes aí? Não, ele estava dizendo: o que fazes aqui? Deus estava no lado de Elias, Deus está caminhando em seu lado, e a mão mais poderosa do universo está estendida sobre a tua vida.
Pois bem, irmãos, tem mais um personagem, Moisés. Sabe aquele Moisés que lá Deus se manifesta, diz: olha, vai diante de Faraó, vai diante daquele povo que está lá no Egito, vivendo esta aflição, porque a aflição deles subiu até mim, eu tenho visto a servidão deles, o clamor deles chegou até mim. Vai e se apresenta a este povo, para que ali nasça a nação de Israel, e diz: olha, o eu sou me enviou a voz, o eu sou. Este Moisés vai, apresenta-se diante de Faraó, com aquela autoridade, chega lá e diz em nome do Senhor, falando por Deus. Deus vem, as pragas vêm sobre o Egito, Deus tira o povo de dentro do Egito, Deus abre o mar, Moisés evidencia tudo isso. Mas quando Moisés está lá no deserto, Números, capítulo de número 11, observamos no verso 13 e 14, uma situação em que os homens e as mulheres, todo o povo que saiu do Egito, estava murmurando, estava reclamando, e ali observamos o Moisés chegar numa situação aonde ele deseja a própria morte. Um homem a qual Deus diz em Números 12 que não havia ninguém que o servisse como Moisés, um homem manso, um homem que fazia tudo com maior carinho, com maior amor. Agora, um homem que evidenciou grandes coisas, está aqui diante da murmuração, da calúnia do povo, a qual era Deus visto na vida de Moisés. Agora Moisés, ele pede e ele deseja a própria morte, e diz assim: Senhor, se tu vê algo em mim que me apraz, olha, se vai tratar desse jeito, tem pena de mim, mata-me. E ele diz: se gostas de mim, não deixes que eu continue sofrendo deste jeito. Moisés está pedindo a morte, porque homens como Jó, homens como Elias, homens como Moisés, também passam por lutas, também passam por provações. Nós também passamos por momentos assim, momentos em que queremos deixar tudo de lado, deixar a caminhada, queremos parar de cantar, parece que não tem mais voz, a nossa oração, nem boa noite Jesus tem hora que temos força para dizer. Mas eu quero lhe dizer que o Espírito Santo, ele está intercedendo por você em todos os momentos. Eu quero lhe dizer algo, que o Senhor, ele está atento a todos os detalhes. Está difícil, está doendo, a luta é grande, estão olhando para você e dizendo: não, para com isso, vai viver a vida, vai ali, vai encontrar a solução para suas mágoas num copo de bebida alcoólica. Não, que nesta noite você possa dizer para a tua alma: porque está abatido a minha alma, espere em Deus, porque nele ainda eu verei a salvação da minha face. Espere em Deus, meu irmão, espere em Deus. Mas, irmãos, algo muito interessante aqui, concluo. A primeira divisão desse salmo, que é do 1 ao 5. Fome e sede é algo interessante. Muitas vezes a gente está com uma fome, à noite principalmente, e a gente come uma pipoquinha. A pipoca, ela não mata a fome, mas ela disfarça a fome. Logo após a gente está com fome. Eu principalmente só não tenho tamanho, irmãos, mas logo depois ali, deitar na cama, eu olho para minha esposa: morto, fome. Por quê? A fome muitas vezes, ela pode ser disfarçada. Só que o salmista, ele está dizendo desde o verso 1, que a sua alma suspira por Deus. O salmista está dizendo no verso 2 que a sua alma tem sede de Deus.
Meus irmãos, você pode tomar uma Coca-Cola geladinha, você pode tomar uma limonada geladinha, mas isso não sacia a sede. A única coisa que sacia a sede é água. Jesus disse algo interessante, João. Aquele que tem sede, vem a mim, pois aquele que beber desta água jamais terá sede. Mas aqui há algo interessante, irmãos, que esta sede ela jamais pode deixar de ser constante. Devemos ter sede de Deus mais e mais. Sabe por quê? Que essa sede de Deus ela tem que ser insaciável. Quanto mais você bebe, mais você vê que necessita beber desta água. Mais você precisa beber desta água, porque ela sacia nossa alma. Esta água, ela sacia o nosso interior. Olha só o que diz Salmo 50:15: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Salmo 107:9 diz assim: pois satisfaz a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Salmo 63:1 diz assim: ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, o meu corpo te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água. Nesta noite tem alguém desejoso de ser cheio espiritualmente. Nesta noite o Senhor quer saciar a tua alma, o Senhor quer refrigerar a tua alma, porque Ele quer trazer esperança sobre a tua vida. Se coloque em pés, meus irmãos. O Senhor, Ele conhece a sua vida por dentro e por fora. A palavra do Senhor diz que os olhos dele estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. A palavra do Senhor diz que os seus olhos são como chama de fogo. A palavra do Senhor diz que tudo ele é conhecedor, tudo, irmãos, tudo ele sabe. O Senhor, ele conhece. O Senhor sabe o que passa na sua vida. Nesta noite eu quero orar por você, crendo que o Senhor virá sobre a sua vida, restaurando todas as estruturas, trazendo a paz sobre a tua alma. Quem sabe você adentrou aqui dentro desta noite, e você está preocupado, ansioso. Quem sabe você está como o salmista aqui estava, estão olhando para você e perguntando: para quê? Para que sair de casa, ir para a igreja, e viver essa luta que você vive? Mas nesta noite, eu quero que você encontre a paz que o salmista encontrou, e você possa em momentos na sua vida dizer o que ele diz, mas não no verso 5 do Salmo 42, não, no verso 5 do Salmo 43, porque estás abatido, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e Deus meu. Quantos precisam de uma oração? Eu quero orar por você, eu te convido a vir aqui na frente. Quem está desejoso espiritualmente de receber uma renovação? Quem tem sede espiritual da presença de Deus na sua vida? Quem quer vir nesta noite e adentrar dentro deste culto e sair da mesma forma que adentrou? Você veio no lugar errado. Você tem que vir sedento, querendo sair daqui renovado, cheio, com uma experiência marcante de Deus na sua vida. Levante uma das suas mãos, eu quero orar por você. Senhor, em o nome de Jesus, ó Pai, aqui estão essas pessoas que deixaram o conforto dos seus lares. Quem sabe lá ficou problemas, situações.
Quem sabe esta pessoa está perguntando: Senhor, quando é que tudo irá acontecer, as promessas do Senhor sobre a minha vida? Mas, Senhor, que nesta noite eles possam entender que no tempo certo, no tempo propício, a qual o Senhor sabe que é o melhor momento, o Senhor realizará as bênçãos sobre a vida deles. Mas se for agora, ó Pai, em o nome de Jesus, aonde tiver uma enfermidade, aonde tiver uma dor, aonde tiver um problema que precisa ser solucionado, que eles possam, Pai, saber que o Senhor é o solucionador, que o Senhor é quem cura, que o Senhor é quem salva, que o Senhor é quem abençoa, e que a última palavra pertence ao Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, eu declaro a bênção sobre a vida deles, e que o Senhor derrame as suas bênçãos sobre cada um, sobre a família de cada um aqui representada, em nome de Jesus. Amém.